Olá, colegas e futuros colegas que me acompanham aqui no canal. Como eu tinha prometido, eu achei os cadernos de prova do Enem que eu fiz do ano que eu passei, de 2014, né? Eu entrei no SISU 2015 e como eu coloquei no Instagram, uma colega minha da bioquímica me mandou uma mensagem perguntando quantas questões eu havia feito, né, nas provas do Enem quando eu passei. Só que eu não me recordava, então eu fiquei de procurar os cadernos e eu achei esses cadernos. Então eu vou dizer aqui para vocês quantas questões eu fiz e qual nota eu fiz em cada matéria, né, em cada competência. Só que antes eu queria só assim dizer, não foquem muito nisso, não se baseiem, não entrem em desespero e nem se sintam praticamente aprovados, baseados apenas no número de questões. Por quê? Porque isso varia completamente de um ano para o outro, porque a composição das notas ela depende não só do que você fez, depende do que os outros candidatos fizeram também ou não fizeram. Né? Do tipo de questões que você acertou e do tipo de questões que você errou. Não só você, como os outros candidatos também. Então, é uma fórmula ultra complexa que não adianta me perguntar porque eu não sei como é, mas isso aí é bem para os estatísticos do INEP mesmo. Então, sem enrolação, vamos lá, o caderno do primeiro dia de provas, meu foi o caderno branco. Né? O primeiro dia são Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No primeiro dia, eu resumi aqui no papelzinho, né? No primeiro dia, eu fiz 36 questões de humanas, das 45, soma 80% da prova de humanas. Ciências da Natureza, eu fui pior, né? Foi uma das que eu fui pior, foi como eu tinha dito já no outro vídeo, porque não tinha dado nada. Eu fiz 30 de 45. Então, eu fiz 67%, 66,7%. Né? Eu fiz 2/3 da prova de Ciências da Natureza. No segundo dia, eu fiquei com o caderno azul. E o segundo dia de provas é Linguagens e Matemática. Coincidentemente, eu fiz o mesmo número de questões do primeiro dia. Né? Então, em linguagens, eu fiz a mesma quantidade de humanas, eu fiz 36 questões, que somou 80%, e na matemática eu fiz a mesma quantidade de questões que eu fiz em ciências da natureza, que somou 66,7%, 2/3 da prova. É tão verdade que o número de questões não determina a sua nota, que apesar de ter feito o mesmo número de questões em duas competências diferentes, as notas foram todas diferentes. Então, em linguagens e humanas, eu fiz 36 questões nas duas matérias, né? 80%, as duas questões eu fiz a mesma quantidade. Só que em humanas, em linguagens, a minha nota foi 672,8 e em humanas foi 710,9. E o que significa eu ter notas diferentes em matérias diferentes, tendo feito a mesma quantidade de questões? Significa que o número de questões que os outros candidatos fizeram, em média, foi diferente em uma disciplina e outra. Como eu tive uma nota maior em ciências humanas, significa que a média dos outros candidatos acertou menos em humanas do que em linguagens. Indo para matemática e ciências da natureza, nessas duas matérias eu fiz 30 questões de 45, acertei 67% da prova, 66,7%. Em ciências da natureza, a minha nota foi menor do que a de matemática. Em ciências da natureza, foi 693,4 e em matemática eu fiz 769,5.
mais uma vez a mesma coisa. Então, uma diferença de 70 pontos, mais de 70 pontos, entre as duas, tendo feito a mesma quantidade de questões. Significa o quê? Que as pessoas normalmente vão pior na prova de matemática do que ciências da natureza, né? Então, a minha nota se destacou mais na matemática, porque, em média, as pessoas fazem menos questões. Então é isso que. Então tem muita coisa, muitos fatores que influenciam. Não é, eu dizer eu fiz tantas questões que você vai comparar assim e saber, vou tirar tanto. Para finalizar, vou calcular, mostrar aqui a minha média desconsiderando a redação, considerando somente as provas. Eu fiquei somando essas 4 notas, dividindo por 4, a minha média seria 711,65. Só que, como eu falei, a minha redação foi um pouco melhor, foi melhor do que essa minha média. Então, minha redação foi 800, então elevou a minha média. Então, a minha média final ficou 729,32 por causa da nota da redação, que foi uma nota maior do que a minha média só das provas. Então é isso, eu espero ter ajudado alguém. E mais uma vez eu repito, não se baseiem nisso, não fiquem nervosos, neuróticos com isso, porque não é isso que vai o único fator, né? Você tem que saber, e você não vai saber nunca, como que foram os outros candidatos, né, na prova. E não tem como a gente saber, então tem que esperar realmente a nota sair. Eu vou fazer depois outro vídeo com a análise da nota da redação, né, que tem, assim, a gente recebe, para quem nunca fez, a gente recebe detalhada a nota da redação, são 5 componentes, cada um valendo 200 pontos, né, e 5 competências, e aí diz quanto que a gente tirou em cada competência. Então é isso, me comprometo aqui a comentar a nota da minha redação também. Então, eu espero que vocês tenham tranquilidade de esperar a nota de vocês saírem e que vocês tenham ido realmente muito bem, tá certo? E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!